A Schreiner, e a gente já dá uma boa tarde de saúde a Lucinha. Muito obrigado por estar com a gente nessa sexta-feira. Boa tarde, Lucinha. Boa tarde a todos vocês, todos os ouvintes. Quero agradecer imensamente o convite. Eu tenho muito respeito por vocês, pela rádio, e sempre que puder eu estarei aqui contribuindo. Maravilha, então bora lá para a nossa conversa, né? Quais são as principais propostas para melhorar a qualidade de vida da população em nossa cidade, Lucinha? Uma das nossas propostas, eu falo nossa, porque nós fizemos o plano de governo juntos, eu e meu vice, Dr. Leonardo Tassinari, e pretendemos, se for eleito, governar juntos, né? Então, nós pensamos na questão da infraestrutura, porque quando você deixa em ordem a infraestrutura da cidade, automaticamente o progresso vem, né? Você manter a limpeza pública em ordem, as roçadas, as estradas rurais principalmente em ordem, o produtor poder escoar as suas mercadorias, não ter perda no preço. Então, a infraestrutura, ela é muito abrangente, não só na parte urbana, mas na parte rural. Na parte urbana, nós temos muitos problemas em época de chuvas, de alagamentos, né? Então, as bocas de lobo, elas têm que estar limpas, em ordem, e tudo isso, ela tem que acontecer através de uma licitação. Então, nós temos que também se atentar à questão de processo licitatório, porque na prefeitura, você não pode fazer nenhum tipo de serviço se você não tiver a licitação. É diferente da nossa casa, na nossa empresa, que nós podemos fazer por dispensa. Prefeitura, não. E também, quando você mantém tudo isso, o progresso é automático, ele chega na cidade, né? As empresas têm mais interesse de vir para uma cidade limpa, uma cidade organizada. Hoje nós temos aí a presença do McDonald's, que se instalou em Itapeva. Ele se instalou porque ele, fez um estudo, um planejamento, porque uma franquia ela não pode voltar atrás e fechar. Então foi feito, então sinal que nós avançamos, mas precisamos melhorar ainda mais. A questão também, nós pretendemos implantar a cidade arborizada, melhorar a questão da arborização nas praças, deixar uma praça mais colorida, expandir isso também, essas praças, para as periferias e também zona rural. Por que não, né? Uma praça bem bonita, instalação de parquinho para as crianças, pista de caminhada, vamos instalar também lá as academias, mais academias ao ar livre, principalmente na zona rural, porque eu acho que é um momento que a família ela pode cuidar, da saúde mental e também um momento divertido com os seus filhos, né? Então também é muito importante. Outra questão também que nós pretendemos é revitalizar o calçadão, porque o calçadão hoje ele é um lugar assim triste, ele não tem colorido, então precisamos plantar mais árvores, talvez colocar uns bancos coloridos, colocar umas plantas coloridas, Então tem várias coisas que a gente escreveu no plano de governo que a gente quer avançar. Também criar campanhas, com as famílias, a sociedade em geral, que plante mais árvores, principalmente, as árvores frutíferas. Eu acho que deixa o ambiente, a cidade mais bonita, mais aconchegante, e as pessoas podem também, usufruir daquela fruta. Tá certo. Vamos falar sobre mobilidade. As calçadas de Itapeva oferecem perigos, para a pessoa que caminha diariamente, enfim. Qual ação fará para melhorar essa situação caso seja eleita, Lucinha? Também quero voltar, Lima, na questão que eu deixei de falar, uma melhoria para a pessoa também, principalmente na zona rural. Nós estamos tendo um sério problema com a falta de água. Só nessa gestão nós tivemos que levar água potável para 23 bairros que o poço artesiano secou. Então, nós também temos que avançar agora, não só no reservatório, mas na construção de poços artesianos para esses bairros mais distantes. E os bairros mais próximos da cidade, fazer com que a Sabesp leve água encanada, em parceria aí com o poder público, mas que atenda essa população que hoje está sofrendo com a falta de água potável. E água é vida,
Tá certo. Com relação à mobilidade, quais são as ações que, de repente, a Lucinha, sendo eleita, poderá fazer para melhorar, Lucinha? Eu reconheço que Itapeva ela é uma cidade antiga, né? Então, o que aconteceu? A cidade, ela cresceu, aumentou o número de habitantes e hoje o trânsito está bem caótico, né? Principalmente em horário de pico. O que nós precisamos é fazer, né, um planejamento, uma infraestrutura em relação às calçadas, como que vai ser feito? Então vai ter que ter aí a contratação de um engenheiro, de um técnico, fazer todo esse planejamento, né? E focando na questão da acessibilidade, né? E garantindo a segurança que todos, né, têm que ter, principalmente aquelas pessoas, né, com necessidades especiais. Elas precisam de um amparo melhor, de uma rua melhor para circular. Tá certo. E bom, nós também, Lima, colocamos no nosso plano de governo que nós pretendemos implantar o projeto da ciclovia, porque hoje há um apontamento do censo de 2023 que quase 6 mil pessoas usam a bicicleta aqui da Itapeva, ou usam para trabalhar ou para lazer. Uhum. Então eu penso, até pensando no meio ambiente, nós temos que incentivar mais pessoas a fazer uso de bicicleta. Então nós vamos implantar a ciclovia. Caso eleito, o que pretende fazer para gerar oportunidades para o morador de Itapeva, Lucinha? Nosso plano de governo, né, e também não só no nosso plano de governo, dialogando com a comunidade, a gente tem vários projetos, né? O primeiro é implantar o centro tecnológico, porque a gente percebe, né, que as empresas, para elas virem para uma cidade menor como a nossa, que é médio porte, elas precisam ter a mão de obra. Então hoje, se você passar lá no PAT, às vezes tem empresa oferecendo vagas de trabalho, porém não temos pessoas capacitadas naquele momento. Então nós vamos implantar o centro tecnológico de forma que capacite essas pessoas para o mercado de trabalho e atraiam novas empresas para Itapeva. Tá certo. Também vamos implantar a escola do Senac. A escola do Senac é um projeto que envolve aí a contratação de muitos profissionais e também direciona os cursos, pode atender até 2.000 alunos no Senac. Uhum. São cursos profissionalizantes que também vai colaborar para o progresso da cidade e do comércio em si, né? E também nós temos já parceria com o Sebrae e nós pretendemos, Lima, ampliar essa parceria com o Sebrae. Nós já capacitamos em 4 anos mais de 5.000 pessoas. E muitas dessas pessoas estão trabalhando e outras estão procurando oportunidade. E outras, eu penso que ainda elas não se reencontraram na profissão. Elas devem estar fazendo algum bico. Então, a escola do Senac vai ser uma soma com o Sebrae para que essas pessoas consigam sair daquela condição, talvez de miserabilidade ou talvez da falta de emprego. E também nós pretendemos regularizar o parque industrial. Porque o parque industrial hoje existente, ele não é regularizado, então as pessoas têm dificuldade de realizar um empréstimo. Também falta a infraestrutura, que é a rede de esgoto. E nós também pretendemos criar o segundo parque industrial, voltado para o agro. Porque nós sabemos, né, que Itapeva, ela é muito forte no agro. Eu sou casada, né, com um empresário do agro, né? Nós temos uma propriedade que a gente também emprega muitas pessoas, mas a gente vê também essa necessidade também da capacitação do profissional para dirigir colheitadeiras, máquinas, porque hoje é tudo tecnologia, né? Tem muito pouco esforço humano, é mais tecnologia. Então, tudo isso que eu falei do Senac, do Sebrae, ele vai auxiliar essas pessoas para conquistar um melhor, né, emprego. Tá certo. E também nós temos hoje uma parceria com a DESAI. A prefeitura mantém um convênio com a DESAI, de onde saem os jovens aprendizes, que eles trabalham no comércio, na prefeitura. Então já tem uma parceria muito grande e nós pretendemos avançar
essa parceria com a DESAI, de forma que empregue-se cada vez mais jovens. Também, Lima, nós precisamos, nós temos a Unesp aqui em Itapeva, e nós precisamos de toda a sociedade aí na divulgação, porque o curso de madeireira da Unesp, ele é muito importante. São, assim, profissões do futuro. E hoje sobram vagas, principalmente no curso de madeireira. E é gratuito, é só realizar lá, né, o vestibular, que vai iniciar agora a partir de 10 de outubro. Quer dizer, é mais uma oportunidade para o jovem fazer a faculdade aqui, não precisar sair de Itapeva, porque aquele que às vezes não tem muita posse, ele acaba não fazendo a faculdade. E às vezes até por falta de uma informação, porque nós temos a Unesp aqui. Também queremos batalhar para trazer mais cursos para a Unesp. Também queremos batalhar para trazer a Faculdade de Medicina para Itapeva, que comporta, hoje nós temos lá a FAIT, né, que tem diversos cursos, ela está preparada para receber uma medicina. De forma também que o jovem itapevense não precisa sair de Itapeva para estudar talvez longe da família, se tornando mais caro o seu estudo. Tá certo. Vamos falar sobre transporte agora. Como será feito para manter o tarifa zero no transporte público, Lucinha? O tarifa zero foi nós que fizemos agora nesse governo. Então, nós vamos manter, porque nós fizemos. Agora, eu não posso garantir que os outros candidatos, vencendo as eleições, eles mantenham o tarifa zero. Mas por nós vai ser mantido e vai ser ampliado, porque a zona rural nossa ela é muito extensa. Ela tem 103 bairros, porque tem aqueles bairros menores que vão surgindo, né? E ainda tem lugares que o tarifa zero não chega. Mas no nosso governo, se nós formos eleitos, o tarifa zero ele vai chegar gratuitamente em todos os bairros. Por quê? Porque o tarifa zero, Lima, ele fomenta o comércio local. A pessoa que mora lá na Serrinha da Conceição, que daqui lá dá 40 minutos de carro, ela tem a oportunidade de vir gastar o dinheiro dela no comércio local. Ela não fica refém dela pagar de um viajante, um preço exorbitante, não. Ela vem gastar aqui no comércio local. Ela tem essa oportunidade. Antes da tarifa zero, mensalmente, transportava-se 10 mil pessoas. Hoje são 300 mil pessoas que andam no tarifa zero. E são pessoas que às vezes elas ficavam até sem almoço, porque elas não tinham condições de pagar o transporte. Hoje, elas vêm trabalhar de manhã, elas voltam para casa almoçar, retornam e à tarde retornam para suas casas. A família que mora lá na zona rural, o aposentado, se ele falar, hoje eu vou dar uma volta na praça e vou almoçar lá no comércio local, ele vem e volta. Por quê? Porque o dinheiro que ele gastava com transporte, hoje ainda ele pode comprar um pão para levar para as crianças na volta. Então, tarifa zero, nós vamos manter, é muito importante, foi nós que criamos, e os outros eu não sei se vão conseguir fazer. Segurança pública. Na segurança pública, qual ação poderá ser feita para garantir mais segurança do cidadão itapevense, Lucinha? A segurança pública, nós vamos aumentar o número de guardas municipais, porque hoje não é suficiente, como eu disse para você, os bairros aumentaram, né? Nós precisamos levar segurança para a zona rural. Muitas das pessoas hoje, eles pagam, né? Principalmente os proprietários, fazendeiros, eles pagam para ter segurança por conta que o município não dá conta. Então, nós temos que também pensar na segurança das escolas, a ronda escolar, a patrulha Maria da Penha. Então, são muitos serviços. Então, nós vamos ampliar os números, vamos também remunerar melhor os guardas municipais, porque o trabalho deles é excelente, reduziu muito o índice de criminalidade depois que foi implantada a guarda municipal. Nós temos que também estabelecer uma parceria com o Estado, porque faz muitos anos que não vem viatura, né? Os policiais militares também, a gente precisa reivindicar para o Estado que venha mais policiais militares para Itapeva. Nós precisamos também que o Copom ele retorne para Itapeva,
Porque nós tínhamos uma central do Copom em Itapeva, hoje foi para Sorocaba, e as pessoas tentam ligar na Polícia Militar, não conseguem, porque cai lá em Sorocaba, aí acaba sobrecarregando quem? A Guarda Municipal, que já tem toda uma demanda de patrimônio público para cuidar, já tem todo o seu trabalho e tem que auxiliar esse outro lado, que a Polícia Militar cai lá em Sorocaba, há uma dificuldade de comunicação. Tá certo. E se eleita, como fará para melhorar a educação que é oferecida hoje para as crianças em sala de aula, Lucinha? A educação, nós vamos investir na formação dos profissionais e com capacitações em parcerias com universidades que atenda a real necessidade dos professores. Nós vamos também valorizar os profissionais, envolvendo também o quadro de apoio escolar, que são as merendeiras, os auxiliares de serviços gerais. Eu fiquei por 10 anos na educação, então eu valorizo muito os profissionais da educação, porque eu conheço, eu passei por lá. Eu sei o quanto eles trabalham, o quanto é difícil. E sem eles não existem outras profissões. Então é muito importante a educação. Nós vamos rever também, Lima, vamos fazer uma revisão no Estatuto do Magistério, que é a Lei 1777 de 2022. Que ela já está bem desatualizada. Nós vamos dar melhores condições de trabalho, a questão do plano de carreira deles também precisa ser revisto. Nós precisamos reformar, já foi reformado várias escolas, mas também nós precisamos ampliar a reforma das escolas, principalmente as cozinhas das nossas escolas, que elas são muito apertadas e atendem um número muito expressivo de aluno em vários turnos, né? Tem as EMEIs que tem os bebês, tem desde mamadeira até almoço e lanche da tarde. E também nós precisamos ter um olhar gradativamente para implantar a questão do período integral, porque hoje a mãe precisa trabalhar, né? A história mudou e a mãe precisa ter onde deixar essa criança. Nós já avançamos muito, Lima, porque quando nós assumimos a gestão, eram 115 crianças atendidas no contraturno escolar. Hoje nós atendemos quase 1.000 crianças no contraturno escolar. Então a gente precisa ter um olhar urgente para a implantação do ensino integral. Também nós precisamos urgente implantar também psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Existe uma lei federal, ela precisa ser cumprida e implantar esses profissionais dentro da educação. Certo. E como pretende incentivar a participação cidadã e promover a inclusão social em nossa cidade, Lucinha? Primeiro, Lima, eu acho que para você governar, você tem que ter um olhar direcionado para as demandas. E eu já tenho esse foco como assistente social de respeitar as deliberações. Então, primeiro, nós vamos respeitar as deliberações dos conselhos, ouvir, porque isso é muito importante para que, né, o governo seja de excelência. E cada cidadão também, ele terá a oportunidade de falar comigo pessoalmente no meu gabinete. E eu pretendo também criar uma agenda de visitas em bairros mais distantes também, porque lá, quanto mais distante é o bairro, dá a impressão que ele fica mais distante, né, da prefeitura. Então nós vamos criar uma agenda de visita com os secretários mensalmente nos bairros mais distantes, a fim de que a gente ouça as demandas da comunidade. Tá certo. Em poucos dias você terá a oportunidade de ser a próxima prefeita de Itapeva e, se ganhar a eleição, será responsável por conduzir a cidade para o desenvolvimento no momento onde tudo caminha muito rapidamente. Sobre o urbanismo, caso eleita, como pensa fazer no zoneamento de Itapeva, uma vez que a cidade cresceu e, de forma natural, pede algumas modificações. Como seriam essas mudanças ou não pretende mudar, Lucinha? Nós temos que fazer uma ampliação, né? Na lei, nós temos que fazer uma alteração e nós vamos precisar de uma atualização no plano de zonamento, né? Nós temos que adaptar ele, principalmente, né, com o crescimento populacional apresentado no último censo, vai ter que ser feito essa nova alteração. E como que vai ser feito? Vai ser ouvindo a população.
através de audiências públicas também, né? Respeitando a questão do meio ambiente, as opiniões de toda a sociedade em geral, né? E principalmente voltado com foco no meio ambiente. Tá certo. A fila de espera para procedimentos da saúde e exames, caso eleita, como você pretende acabar, Lucinha? Quando fala em acabar, a fila de exame nunca vai acabar. Porque nós tínhamos 50 médicos, agora foi contratado mais 50. Nós temos 100 médicos atendendo nos postos de saúde. Então, cada dia vai surgir mais exames. O que a gente precisa fazer, né, é criar mecanismos para que a gente agilize esses exames. Talvez fazendo aí convênios com mais laboratórios, com a Santa Casa, que em breve irá implantar o seu laboratório. Então, através de licitação, chamamento público, a gente consegue realizar essa compra de serviço e agilizar os exames. Mas em relação à Santa Casa, hoje era repassado 500 mil mês para a Santa Casa. Hoje repassado 1,5 milhão para a Santa Casa para o pronto atendimento. E também foi aumentado e nós pretendemos aumentar ainda mais o recurso para as cirurgias eletivas. Então realmente existia mesmo pessoas esperando. Mas hoje foi aumentado o recurso e isso está sendo superado. As cirurgias eletivas. E nós repassamos também um recurso mensalmente para a UTI legado da Santa Casa. Então, a Santa Casa, ela nunca deixou de receber repasse e ainda agora aumentou o repasse da Santa Casa. E também nós nos comprometemos de implantar a hemodinâmica na Santa Casa. Porque se hoje uma pessoa passar mal, né, e precisar fazer um cateterismo, ela tem que ir fora de Itapeva. E nesse trajeto, ela pode ter aí um problema muito sério, ela ficar com sequela. Então também nós temos que implantar aqui. Pretendemos também, junto com a Santa Casa, correr atrás e implantar mais 10 leitos de UTI, porque comporta. E essas pessoas hoje também via CROSS, elas acabam indo fora de Itapeva, causando um transtorno para os familiares. E um problema muito sério também que a gente precisa dar uma atenção é ampliar a vacinação contra pólio. Tá certo. Caso seja eleita, como você vai fortalecer as organizações não governamentais, Lucinha? Nós avançamos muito, Lima, em relação ao terceiro setor. Quando nós assumimos a gestão, era repassado 140 mil para 17 entidades que era do desenvolvimento social. Hoje nós repassamos quase 5 milhões para as entidades. Então é um salto assim muito significativo, que é assim, ficou na história de Itapeva, porque eles nunca tiveram esse repasse. O Lar Vicentino, quando nós assumimos, o Lar Vicentino ia fechar, porque eles recebiam 140 mil ano do Estado. Não era, a prefeitura não tinha repasse. Hoje nós repassamos para o Lar Vicentino 1.700.000. E tem que cuidar das entidades mesmo, porque o poder público, ele não consegue atender toda a demanda, porque existe limite prudencial. Você não pode chegar e falar, eu vou contratar 1.000 funcionários. Existe um limite. Então, o que você não consegue dar conta, você pode passar através de chamamento público para o terceiro setor, que são as entidades que nos auxiliam e muito. Então, nós vamos manter e ampliar. Tá, já. Lucinha, a nossa última pergunta, qual que é o seu posicionamento e projeto referente às drogas, ao aborto e ao esporte? As drogas, nós sabemos que é uma doença. Nós precisamos fortalecer as comunidades terapêuticas, que hoje até o federal ele está com outro olhar para as comunidades terapêuticas, no sentido de apoiar mesmo, né? Porque sem as comunidades terapêuticas nós não vamos dar conta, só o poder público não dá conta. Então é apoiar as comunidades terapêuticas, ampliar o repasse que hoje é feito para essas comunidades, que hoje nós temos aqui o Mãe da Vida, o Berceba, o Salva Vida, mas nunca
foi deixado de repassar recurso para essas entidades, tudo dentro da lei, chamamento público, e nós somos imensamente gratos a todas elas, né? E quando eu fui diretora regional do estado, eu consegui trazer para Itapeva, para o Mãe da Vida e o Salva Vidas, o programa Recomeço. Então hoje eles recebem um repasse do governo do estado para também executar o serviço. E em relação também às drogas, né? Como eu disse, é uma doença. Nós temos o CAPES aqui, Itapeva, que faz um trabalho de excelência, mas também nós temos que ter esse olhar de ampliar o número de profissionais, de médicos, né? Como eu falo da rede num todo. Hoje, Itapeva, atenção básica, nós temos médico. Nós precisamos trazer mais especialistas, né? Principalmente uma área que está aumentando muito, é o cuidado da criança do espectro autista. Tem aumentado e nós temos esse olhar para essa situação e nós vamos implantar o Centro de Atendimento ao Autista aqui em Itapeva. Certo. Também, em relação a drogas, nós temos que implantar o consultório de rua, que é o médico e sua equipe que vai em loco fazer esse trabalho. Hoje nós temos um trabalho, mas ele é ainda deficitário. Nós precisamos criar esse consultório que vai na rua. Com relação ao aborto e o esporte, Lucinha? Em relação ao aborto, existe, né, a legislação brasileira que ela já define, né, o que é permitido e o que não é. Eu acho que cabe a nós não julgar, né? Nós, enquanto profissionais, nós temos que estar preparados para atender essa demanda com respeito e amparo. Em relação ao esporte, Lima, nós temos que avançar. Porque quando você leva o esporte, você ganha uma criança, um adolescente do mundo do crime. Então nós temos que avançar, nós temos que levar esporte para a periferia e também para a zona rural. Porque o menino que mora, né, lá no Alto da Brancal, que mora Saltinho do Coqueiral, que é um bairro distante, ele não vai vir aqui praticar esporte na CCE. Nós temos que levar o esporte também para a zona rural. Então nós temos muito que avançar, criar jogos aí na zona rural, disputas de bairro com bairro e motivar essa moçada para o esporte, porque esporte também é saúde, né? Tá certo, Lucinha, a gente agradece a participação, conversar com os nossos ouvintes mais uma vez. Muito obrigado e boa sorte. Eu agradeço imensamente, né, a recepção, o convite e deixo aí o meu nome, né, à disposição da população. O que eu tenho para colocar? A minha honestidade, né, o do meu vice, do Dr. Leonardo Tassinari, e o serviço que nós temos prestado para Itapeva. Eu tenho 23 anos de poder público. Eu passei em todos os setores. Eu trabalhei no Poder Judiciário, eu trabalhei na Justiça Federal, eu fui secretária agora do Desenvolvimento Social, me afastei para concorrer às eleições. Então, eu tenho uma bagagem, grande experiência. Não sou melhor que ninguém, tenho muito a aprender, mas eu tenho um nome limpo e um nome a zelar e estou aí, né, à disposição. Eu acho que eu sou a mais velha dos candidatos, eu tenho 52 anos, eu estou preparada e quando a gente vai ficando mais velho, a gente quer discutir políticas públicas, né? Eu quero que os meus filhos, os meus netos tenham uma cidade melhor para viver e todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Lucinha.